A paz do Senhor para todos, bem-vindo a mais um programa Cristocráticos, com a seguinte temática, as três vertentes metafísicas de Cristo. Porque Jesus ele disse essas três convicções a respeito da sua própria pessoa. O que é que significa em si o capítulo 14 de João? Em que sentido emocional Jesus ele disse e falou tais palavras? Essas perguntas que a partir deste momento nós procuraremos salientar para você, meu caro ouvinte. Antes de mais nada, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo para embasarmos a nossa temática a partir de um texto bíblico. No livro de João, capítulo de número 14, versículo de número 6. Vamos ler. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estamos diante do livro de João. João ele era irmão de Tiago, todos os dois eram comerciantes da pesca, filhos de Zebedeu. Eles foram denominados por Jesus de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, porque quando os confrontados eles reagiam agressivamente. João ele é colocado como um apóstolo do amor, mas quando nós analisamos a sua biografia, o seu começo de discipulado com Jesus não foi bem assim. A sua emoção, a sua personalidade flutuava como um pêndulo de um relógio, mas ao longo do traçado ministerial de Jesus, Jesus passo a passo, através da sua inteligência e de seu poder, ele aperfeiçoou e trabalhou a personalidade desse grande discípulo, que fomentou, além de outras epístolas, o livro de Apocalipse, que quer dizer revelação. O capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 14 de João, ele salienta a psicoterapia de Jesus em detrimento do estado emocional dos discípulos. O centro da missão de Jesus era a sua morte. João, em Apocalipse, ele diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, desde que havia eternidade, e que Jesus ele acatou o projeto messiânico de dar sua vida por resgate da humanidade. Ele estava, a partir dali, sendo preparado para mudar a história da humanidade e dar uma nova oportunidade para que o ser humano conhecesse a Deus e correspondesse com aquilo que Deus queria em si para a sua vida e soubesse em si o verdadeiro significado da existência, que está em ter uma vida centralizada na plenitude da personalidade do que é Deus. Ao passo que Jesus estava perto do seu martírio, Jesus ele começou a falar para os discípulos que ele já estava perto de partir. Jesus ele começou a preparar de uma forma paulatina ou progressiva a inteligência e a emoção dos discípulos para que eles pudessem criar anticorpos a fim de que eles pudessem se proteger do grande martírio que seria a vida de Jesus. Por quê? Porque os discípulos haviam deixado tudo para acatar Jesus. Eles deixaram tudo para que as suas vidas estivessem nas mãos de Jesus. O futuro deles estavam centralizados em Jesus. E ninguém quer perder aquilo que ama. E Jesus, ele era o epicentro da vida dos discípulos. Os discípulos amavam Jesus além do limite do próprio impensável. E quando Jesus começou a mostrar de uma forma mais explícita e categórica que ele iria partir, os discípulos começaram a perceber que Jesus realmente estava falando a verdade. Eles começaram a se entristecer, eles começaram a ficar muito tristes e abatidos. Aí, a partir daí, do capítulo 14, versículo 1, Jesus ele traça a sua psicoterapia em detrimento da emoção triste dos discípulos. A psicologia ainda faltava 19 séculos para existir, mas Jesus, desde o século 21, já mostrava um autocontrole sobre os ditames da psique humana. Jesus, como ninguém, trabalhou a personalidade humana a partir da sua quintessência, que é a mentalidade ou o psiquismo humano. Jesus ele foi o maior psicoterapeuta da história. E o versículo 14 ele sintetiza de uma forma incisiva o poder da psicoterapia de Jesus. Jesus agora procura acalmar a emoção dos discípulos. Aí, em detrimento da pergunta de Tomé, para onde vai, Senhor? Nós não sabemos o caminho. Jesus se apropria dessa indagação para mostrar as três vertentes metafísicas que estão
canalizadas na sua própria divindade e também na sua humanidade. A saber, ele começa iniciando o versículo dizendo: disse-lhe Jesus. Perceba, quem falou essas verdades não foi qualquer pessoa, foi o próprio Jesus. As palavras vieram de Jesus, não foi de outra pessoa, não foi de terceiros. O próprio Jesus, que é o Filho de Deus, ele teve a capacidade de mostrar que ele era três coisas que fundamentam toda a história da vida humana. Primeiro, eu sou. Presta atenção nessa palavra eu sou. No conjunto veterotestamentário, ou também conhecida como a Bíblia hebraica, a Tanakh, esse termo eu sou para os judeus hebreus, a classe mais pura do judaísmo, representava a cerne da divindade de Deus. Quando essa expressão era citada no Antigo Testamento, os judeus percebiam que isso era uma credencial da deidade de Deus, que mostrava o poder da sua capacidade de ser Deus. Ninguém mais poderia dizer isso, só apenas o único e verdadeiro Deus poderia dizer isso. Mas Jesus, como um Filho de Deus, por estar unificado a Deus na mesma divindade, no mesmo intelecto e no mesmo comportamento, ele tinha totais credenciais para dizer que ele era o eu sou. Esse termo eu sou vem do verbo ser. O verbo ser declara três coisas sobre o fato. Primeiro, que o fato é real. Segundo, que o fato ele é concreto. E terceiro, que o fato ele é incisivo. E o que é que Jesus é? Primeira vertente metafísica. Ele é o caminho. Caminho aqui é propósito, caminho aqui é desígnio de vida. Não existe vida humana sem propósito. A vida humana, assim como na esfera corporativa em uma empresa, ela é formada por metas, por objetivos. O ser humano não vai longe em sua vida se ele não traçar uma meta, se ele não traçar objetivos para a sua existência. O ser humano, ele nunca tem um valor concreto em detrimento dos seus sonhos se ele não planejar as suas coisas, se ele não trabalhar passo a passo as suas metas. Quando Jesus disse que ele é o caminho, Jesus ele estava dizendo: eu sou a causa real da tua vida, eu sou o propósito real que te faz existir. Se você não tiver a minha pessoa como um propósito central da tua existência, você tem sonhos, mas você nunca vai dar corpo a esses sonhos. Você pode dar o primeiro passo, mas você nunca vai encontrar o desfecho da tua história. Segunda vertente, ele é a verdade. Verdade aqui é a verdade essencial, tão sonhada pela ciência, mas tão pouco encontrada. Para um certo conhecimento de uma área se tornar uma verdade científica, ele precisa comprovar fatos e prever fenômenos. Mas segundo a própria ciência, uma verdade científica, ela não pode encontrar uma verdade essencial. Por exemplo, eu posso falar muitas vezes dessa Bíblia, mas eu nunca vou atingir a plenitude do que ela é. Só que a teologia, através do apóstolo Paulo, refuta essa ideia. Paulo disse que ele podia todas as coisas naquele que o fortalece. Eu em mim mesmo não consigo atingir a plenitude de todas as coisas, mas se a minha vida estiver baseada e canalizada em Deus, eu posso todas as coisas. Eu posso atingir a plenitude do conhecimento, eu posso atingir o clímax do pensar humano se eu estiver com a minha vida baseada em Deus. Só que Jesus, quando ele diz que ele é a verdade, ele está dizendo que ele é o epicentro da inteligência humana. A inteligência humana começa com Jesus e termina com Jesus. Neste mundo já se fabricaram grandes mentes brilhantes, Sócrates, Aristóteles, Tales de Mileto, entre outros, mas ninguém foi mais além do que Jesus. Nenhum desses filósofos, principalmente da Grécia, teve a coragem e a ousadia de dizer que ele era a própria verdade. Ninguém teve a coragem de dizer que é em si a alma do intelecto humano, mas Jesus ele falou que é a alma do intelecto humano. O intelecto humano em si começa com Jesus e tem o seu desfecho com ele. Todo conhecimento humano, ele se baseia em si em Jesus, para que ele possa em si dar certo. Porque existem diferenças entre
a inteligência e a razão. A inteligência é um fator individual, é um fator unilateral. A razão, ela é algo universal, ela é algo unilateral. E o ser humano, para que ele possa conhecer as verdades de Deus, ele tem que ter um eu intuitivo. O que é um eu intuitivo? É um eu que possa trabalhar todos os meandros de todo o conhecimento em toda a sua plenitude. Se o ser humano for apenas um ser intelectivo e não ser um ser intuitivo, de forma alguma ele pode encontrar o ápice do seu conhecimento. Mas se o ser humano trabalhar a sua razão de uma maneira intuitiva e intelectiva, ele sempre vai encontrar a verdadeira essência do que é o conhecimento. Só que a gente tem que entender que nem todo ser humano é Homo sapiens. A ciência diz que o ser humano é, por natureza, um Homo sapiens. Claro, nós descendemos de Deus. A raça humana veio de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Uma das coisas originadas em Deus e incorporadas na vida humana foi a racionalidade do Criador. Nós possuímos as digitais da esfera intelectiva de Deus. Mas nem todos são Homo sapiens, porque nem todos conseguem trabalhar os ditames da sua inteligência. Muitos são homo intelligentes ou homo sintes, mas nem todos são homo sapiens. Homo sapiens são aqueles que conseguem trabalhar, descrever e lapidar, aperfeiçoando o seu conhecimento de maneira completa e total. Mas Jesus, ele disse que também ele é a vida. A ciência prometeu muito no século XX. Muitos diziam, a ciência vai resolver todos os nossos problemas e nós não precisaremos mais de Deus. A ciência avançou realmente na área tecnológica, mas não na área psicológica. Nos tornamos fortes na tecnologia, mas meninos na maturidade psíquica. Hoje se tem todo tipo de entretenimento, mas em pleno século XXI nunca se viu um ser humano tão desgastado em seu próprio ser. Um ser humano que não procura valorizar a simplicidade da vida. Temos entretenimento para todo tipo, mas nunca se viu seres humanos tão infelizes em carros importados, vestindo as melhores grifes no mundo e em mansões. Por quê? Porque o verdadeiro significado da vida está em Jesus. Quando ele diz que é a vida, ele está dizendo o verdadeiro sentido da vida está em ter a minha pessoa na sua própria vida. O ser humano nunca pode evoluir se ele não tiver Jesus como a essência da sua vida. E só o que Jesus pode fazer pelo ser humano, o paliativo não faz. Por isso que muitos procuram a droga, o alcoolismo e até mesmo outras coisas que são ilícitas, que na realidade são autodestrutivas. Porque o ser humano vive em um mundo pós-moderno, onde os valores morais e éticos têm sido sucumbidos por uma vaidade, por uma justiça humana, por um modernismo, por uma sofisticação que mais é destrutiva do que sabia. Por quê? Porque a verdadeira verdade de Deus tem sido deturpada pelo relativismo moral. Estão trocando o certo pelo errado. O anormal está se tornando normal. As pessoas não têm mais respeito pelas suas próprias vidas. Por quê? Porque elas não sabem o porquê de estarem vivendo. Elas perderam a causa de poderem existir. Mas Jesus, quando ele diz que ele é a vida, ele está dizendo, eu sou a causa que determina todas as tuas nuances existenciais. Eu sou o ápice que determina todos os desdobramentos da tua história. Se você acatar a minha verdade, se você acatar o meu caminho, se você acatar a minha verdade, você realmente vai ter vida. Porque o que Jesus pode fazer por você, o mundo, um maligno e nem o pecado pode fazer. E Jesus conclui as suas vertentes metafísicas dizendo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a porta de entrada para Deus. Não se conhece o Pai se primeiro não se conhecer o Filho, porque o Pai é revelado no seu Filho em toda a sua plenitude. João, quando ele descreve o seu tratado teológico no seu Evangelho, ele diz que ninguém havia ainda visto Deus, mas o Filho que está no seio do Pai, este o revelou. Através de Jesus nós conhecemos a inteligência e a personalidade de Deus.
todos os enigmas que envolviam a personalidade de Deus e a sua inteligência, Jesus, através do seu ministério messiânico, ele veio esclarecer como Deus age, como Deus pensa, como Deus se comporta. Obrigado pela sua atenção, nos siga nas redes sociais, nos envie também o seu like e que Deus te abençoe e até o próximo programa. Amém.